a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Verso 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Verso 22. Bendigam o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, a minha alma. Amém? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu li no livro que o pastor Max me emprestou sobre anjos, e logo no início ele fala que Billy Graham, quando ele estava escrevendo o livro Os Agentes Secretos de Deus, ele pôde recordar que durante a sua vida ministerial, ele nunca tinha ouvido do púlpito uma pregação sobre anjos. Ele já estudou no seminário e tinha lido, tinha talvez ministrado, mas pregação sobre anjos ele não tinha ouvido. E eu comentando isso com a minha esposa, ela me disse: e você vai pregar sobre anjos? Eu falei: não, nós escolhemos em outubro do ano passado, os pastores reuniram e nós fizemos a pauta desse ano. É uma pauta, não é uma pauta rígida, mas é uma pauta flexível de acordo com o mover do Espírito Santo de Deus. Amém? E o pastor Max pregou aqui domingo passado sobre as armas da nossa milícia. E hoje nós estamos dando a sequência na série de mensagens programadas. E creio que o que Deus está fazendo com a nossa igreja, o que Deus está fazendo com cada vida aqui na mensagem de paz, é muito importante, porque Deus está fazendo um renovo nas vidas. Amém? Deus está movendo nas vidas. E com esse mover, o nível espiritual de cada crente, o nível espiritual da igreja, ele aumenta. E com o aumento do nível espiritual, nós vamos muitas vezes atingir as regiões celestes. Nós vamos ultrapassar o nível material e começar a ver coisas, a ver anjos. E tudo isso nós precisamos ter uma doutrina fundamentada na palavra de Deus, para não ocorrermos em heresias e não irmos de encontro às coisas que não têm fundamento na palavra de Deus. Todo avivamento, todos os locais onde Deus derrama uma porção grande do seu Espírito, há excessos, há meninices, e por isso hoje nós estamos trazendo alguns conceitos, a doutrina sobre anjos, que eu creio que uma igreja que é baseada e fundamentada na palavra de Deus, com certeza esses excessos ficarão lá de fora, com certeza a nossa convicção, a nossa firmeza vai estar na palavra de Deus, que é a nossa única fonte de direção, única fonte de informação e a única verdade que nós temos que abalizar todos os nossos pensamentos. E desse texto é muito maravilhoso, porque a gente vê os anjos louvando a Deus, o salmista encorajando todos os anjos a louvar a Deus, a bendizer o nome do Senhor, porque todos esses exércitos celestiais foram criados por Deus, e assim como também nós fomos criados pelo próprio Senhor Jesus. Há aproximadamente 300 referências na Bíblia sobre anjos, e nós temos certeza de que anjos são criaturas de Deus e que ministram a favor dos crentes, que ministram a favor dos salvos. E de acordo com as Escrituras, em Hebreus, no capítulo
1, verso 14, nós temos a seguinte indagação que o escritor aos Hebreus faz sobre anjos. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Uma pergunta: não são eles os enviados de Deus para ministrarem sobre todos aqueles que são escolhidos e são predestinados à salvação de Deus? Então a gente vê que os anjos são criados, os anjos são pessoas ou espíritos aliados na luta contra o mal. Nós temos um exército aliado conosco na luta contra o mal. A nossa milícia, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra as potestades nos ares, contra o inimigo da nossa alma, e esses seres espirituais, eles estão aliados a nós contra a luta que nós estamos travando diariamente. Sabemos que Cristo reina, Cristo está sentado no seu trono, à direita de Deus, e os anjos ministram como enviados para servir o próprio Deus. O foco principal da Bíblia é o Senhor Jesus e não os seus servos, o Deus dos anjos e não os anjos de Deus. Então eu quero que os irmãos entendam isso. O foco principal de toda a Bíblia é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o papel dos anjos, sobre alguns conceitos básicos, para que nós nos firmemos. Mas o que nós temos que saber e o que nós temos que ficar com os olhos fitos é no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, nós sabemos que precisamos desse conhecimento para evitar as heresias, e sabemos que tudo isso nos ajuda na nossa caminhada cristã. Claro que o estudo da doutrina dos anjos, ou a angelologia, vai nos encorajar e nos motivar a ser pessoas mais humildes, santas e responsáveis no cumprimento do serviço cristão. Eu quero ser uma pessoa mais santificada, uma pessoa que cumpre mais os deveres cristãos que Deus tem determinado para nós, e com certeza nós analisando os anjos, nós vamos ver e analisar que todos eles têm a sua fidelidade, cumpre fielmente e cabalmente as ordens que Deus determina para eles fazerem, e se nós fizermos um paralelo na vida deles com a nossa vida, nós vamos tirar lições preciosas para aplicar na nossa vida e na nossa caminhada cristã. O pastor Max falou sobre o IBMP que está acontecendo, já aconteceu na terça passada e vai acontecer nessa próxima terça. E no livro que é adotado no nosso seminário de teologia sistemática, o editor ele fez um apanhado de vários teólogos, vários homens de Deus com determinados conhecimentos em cada área. Eles estão estudando sobre Trindade, e na semana que vem, ou talvez na outra, eles vão estudar sobre seres espirituais criados. E os anjos são seres espirituais criados e estão dentro desta classificação. Frank e Caroline, que escreve esse 6º capítulo, ele diz o seguinte: devido ao importante papel que os anjos têm desempenhado na história do homem, torna-os merecedores de referência especial e de um estado especial, pois nas Escrituras sua existência é sempre considerada matéria pacífica. Então, não se discute na Bíblia Sagrada sobre a existência dos anjos, se anjo existe ou se não existe. Nós sabemos que há muitas doutrinas. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam em anjo, não acreditavam na ressurreição, na ressurreição, e a doutrina espírita também não vê dessa forma, e os anjos, segundo eles, são pessoas, são espíritos desencarnados